A senhora estava com espírito de enfermidade. A senhora veio no lugar certo, no momento certo. A senhora está livre. O que você tem? Ok. Venha cá. Feche seus olhos. Amado Espírito Santo, venha sobre ele. Você? Eu já vim aqui já. Eu vim com eles hoje. Você é católico? Muito bem-vindo. Quantos acham que ele é bem-vindo? Diga amém. O senhor é muito especial. Guerreiro. Um homem de Deus. Guerreiro. Quantos anos o senhor tem? Guerreiro. Que eu possa te servir. O que o senhor tem? O que ele tem? Ah, sim. Feche seus olhos. Pai. Levante. Senhor, procura a hérnia. Procure. Como é teu nome? Roberto, Quanto tempo o senhor não ouvia? há muito tempo, né? 5 anos, 10 anos? A mais. Não ouvia nada? Não, Nada. nada. Subiu a hérnia, está ouvindo e está curado. Isso aqui vai secar. Isto está secando e vai secar todo dia. Quanto tempo não podia andar? Então anda perfeitamente. Normal. Você tem? Quanto tempo? Abre a boca. Abra. Seja livre. É visitante? Amado Espírito Santo. Toca. Antes de você se sentar, eu quero que você fale novamente para 3 pessoas. Tua vida nunca mais será a mesma. E vocês podem se sentar. Quem foi curado ontem, suba aqui em cima, rapidamente. Quem foi curado na escola, rapidamente, suba aqui em cima, rapidamente. Todos que foram curados, vem correndo, vem correndo, vem correndo. Todos que foram curados, vem correndo. Todos que foram curados, vem correndo. Quero perguntar para vocês, venham perto de mim. Quero que você filme isso, por favor. O que aconteceu com você? Eu tinha esporão nos 2 pés, desgaste nos ossos. Quanto tempo? Diagnosticada há mais de 3 anos. 3 anos. Totalmente curado. Em nome do Senhor Jesus. Para onde? Você já fez teste? Nada? Perfeito? Perfeito. 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 Pulou? Sim. O que você não podia fazer?
Quando eu levantava de manhã, eu não conseguia colocar os pés no chão, porque eu sentia jeito nenhum. muita dor. Não, tinha que alongar primeiro. Sumiu. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Pai. O que aconteceu com você? Eu estava com dificuldade de ouvir. Aumenta esse microfone. Dificuldade de ouvir, de audição. Quanto tempo? Uns 7 anos. 7 anos. Não ouvia nada? Não, bem, Nada. Foi no médico? fui. Qual é o ouvido? Do esquerdo. Está ouvindo perfeitamente? Tô ouvindo. Perfeitamente. Ainda tem um pouco de zumbido no meu ouvido. Mas Você não ouvia? não. Você está ouvindo perfeitamente. Aham, Ouvindo, você está ouvindo perfeitamente. tô ouvindo. Perfeitamente. Sim, Eu quero que você fale então, perfeitamente. perfeitamente. Você está ouvindo perfeitamente. Tô ouvindo. Perfeitamente. Vamos aplaudir o Pai. Você? Depressão. Ah, que maravilha. Olha o sorriso dela. Não dormia à noite? Não. Dormiu como uma criança. Tranquilo. Tranquilo. Até perdeu hora. Até perdi a hora. De o toque do Espírito Santo. Senti. Nunca sentiu isso. Nunca tinha sentido antes. A presença maravilhosa. Já há muitos anos. Eu sei. Isso é porque, na verdade, Deus o Pai está nos chamando para uma nova dimensão. É Ele que está fazendo isso. Livre de depressão. Sorria. Amém. O que aconteceu com você? Estômago. Quanto tempo? Há muito tempo. Sumiu totalmente? Hoje eu fui almoçar e comi nada. Nada. Eu falei para você, coma de tudo. Sim, Comeu? comi. É bom comer? Uma delícia. Maravilha. Nada de dor? Nada. 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 O que aconteceu com você? Ouvido esquerdo, não, Ouvido esquerdo, não ouvia nada. não ouvia. Quanto tempo? 4 anos. 4 anos? Sim, Não ouvia nada. muito pouquinho. Está agora se ouvindo perfeitamente? Perfeitamente. 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 Vamos aplaudir o Pai. O que aconteceu com você? Tinha uma hérnia umbilical. Uma hernia umbilical. Era palpável? Sim, se eu palpasse, dá pra ver o buraco, dá pra sentir. Sumiu? Ficou assustada? As pessoas ficam assustadas. Deus é muito bom. O que aconteceu com você? Muita dor lombar. Quanto tempo? De 7 a 8 meses. Sumiu? Sim, Totalmente? sim. Totalmente. O que aconteceu com você? Depressão e ansiedade. Sumiu? Sim, Sorria para eles. Dormiu? dormi. Como uma criança. Disse que você ia dormir. É bom dormir, né? É. Pagou. Puf. Acordei e já tinha amanhecido o dia. Maravilha. O que aconteceu com você? Ansiedade, depressão. Sumiu. Subiu. E vai continuar em paz. A Bíblia diz para nós trabalharmos no corpo, alma e espírito. Quando você fortalece o teu relacionamento com o Espírito Santo, você não vai ter nenhuma dificuldade com a tua mente, com a tua alma, a morada das emoções. Porque a mente precisa ser renovada pela palavra. E o Espírito Santo revela a palavra no nosso espírito, nossa mente é renovada e nosso corpo é sadio. Corpo e alma e espírito. O que aconteceu com você? Tinha um caroço em cima do estômago. Era palpável? Sim. Sumiu. Sumiu. Totalmente. Totalmente. Ficou assustado? Fiquei. Geralmente as pessoas ficam. Deus é muito bom. Muito bom. Sumiu totalmente. Totalmente. Quem mais? O que aconteceu com você? Meu, era uma alergia. Há mais Quanto tempo? de anos. Mais de 10 anos. Sumiu? Tá sarando. Ficou impressionada? Sim. Cada dia ficando cada vez melhor. Cada dia confesse a palavra. Foi na sua casa, na sua família que se perdeu uma moeda? Diga essa palavra, uma moeda. Algo de valor. Sabe, você precisa aprender que na palavra de Deus existe mais de 8.500 promessas. E a Bíblia diz que as promessas de Deus para nós em Cristo, por Cristo, é amém. Diga essa palavra, amém. Diga, eu sou mais abençoado do que você imagina. Fale para o seu irmão. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou. Agora, nesse princípio de você levantar o altar em sua casa,
Eu quero ensinar a vocês rapidamente sobre 4 princípios para reter e recuperar valores. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 8. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8, por favor. Lucas 15, 8. Por favor. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 15, Jesus fala de 3 parábolas. Primeiro ele começa falando sobre a ovelha perdida, depois ele fala sobre a moeda perdida, que nós vamos comentar, e depois ele fala sobre os 2 filhos perdidos. O filho mais novo, que tipifica nós gentios, e o filho mais velho, que tipifica Israel. Mas, no versículo 8 está escrito, do capítulo 15, o qual é a mulher, diga comigo, a mulher, outra vez, que tendo 10 moedas, dracmas, se perder uma moeda, não acende a candeia, diga comigo, acende a candeia, e varre a casa, diligentemente, persistentemente, para buscar a moeda. Versículo 9, achando-a, convoca os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos, amigos e vizinhos, porque achei a moeda que eu tinha perdido. Olhe minhas mãos. Ontem me entregaram essa moeda porque eu vi uma moeda. Uau! E todas as vezes que eu vejo uma moeda no meu espírito, isso significa que há necessidade de um posicionamento certo, para que haja restituição. Diga comigo essa palavra, restituição. No reino de Deus não existe perdas. Não existe. Não existe. Não existe o quê? Porque milagres estancam perdas. Milagres recuperam perdas. Por isso eu amo a unção de milagres. Por isso eu creio na unção de milagres. Por isso eu respiro a unção de milagres. Eu amo milagres. Milagre nos surpreende. Milagre tampa a boca do inferno. Como é teu nome, filho? Tiago, venha cá. Disseram que o seu filho ia nascer imperfeito. Imperfeito. Mas o quê? Ele ia nascer com uma formação no crânio, hidrocefalia, melículo, algumas coisas aí de... E como ele nasceu? Perfeito. O diagnóstico do homem é uma. O diagnóstico do céu é outro. Perfeito? Perfeito. Perfeito, perfeito. 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 E perfeito. Desculpa, esqueci de perguntar uma coisa, vem cá. Quando o médico disse que seu filho nascer daquilo que você tudo falou, trouxe a tristeza no seu coração? Sim. E o milagre? O milagre a gente confiou que aconteceria. Sim, mas o que milagre trouxe? Tristeza ou alegria? Trouxe tristeza. O milagre trouxe tristeza ou alegria? O milagre trouxe alegria. Milagres traz alegria. Enfermidade traz tristeza. Milagre traz provisão e prosperidade. Dívida traz tristeza. Milagres estancam, entenda, e recupera perdas. Por isso Jesus disse aqui nessa parábola 4 princípios. Quantos princípios? Para que você possa reter valores. Ou recuperar valores. Para que haja paz e alegria. Se não há paz no teu casamento, se não há alegria no teu relacionamento, algo está errado. Se não há paz, não há alegria no teu espírito, algo está errado. Se você vai no médico e diz, eu estou com dor de cabeça, o sintoma é a dor de cabeça, mas qual é a causa? O que te faz você ter dor de cabeça? Quantas pessoas estão perdendo valores?
onde o inferno, demônios estão saqueando valores. Jesus disse assim, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E com lágrimas nos olhos eu digo algo a vocês: quantas pessoas estão dentro das igrejas evangélicas, não têm conhecimento, porque não conhecem Bíblia, se torna um alvo muito vulnerável. Sabe, um dos meus livros que eu tenho chama-se Venha o Teu Reino. Jesus disse para os seus discípulos: Satanás é o príncipe das trevas. Trevas no grego não é falta de luz, é falta de conhecimento. Quando você não tem conhecimento, você se torna um alvo muito vulnerável, inconstante, improdutivo, sem paz, sem alegria, não há milagre, não há esperança. Quantas pessoas já não crêem, porque nunca viram milagres? Quantas pessoas já não crêem, porque não há resposta de oração? Eles não confiam mais na oração, não confiam mais nas coisas sagradas, e começam a misturar o sagrado com o profano. Deus não aceita isso. Deus quer que você confie em sua palavra, crendo com o teu coração, falando com a tua boca, profetizando a palavra que está impregnada no seu espírito. Diga espírito. Por isso Jesus disse: eu sou a luz. E a palavra luz significa conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Sabe, eu conheço pastores amáveis, muito amáveis, lá da divisa do Rio Grande do Sul, do Uruguai, da Argentina. São homens muito simples, mas são muito preciosos. E um dia, um grande amigo meu, lá do interior, perto de Uruguaiana, ele recebeu um presente da igreja, nunca viajou, e a igreja pagou para ele uma semana no hotel, lá na Bahia, no resort, onde estava tudo incluído. E ele ficou a semana toda dentro do quarto, passando fome, porque ele pensou que o café, o almoço e a janta era muito caro, ele não tinha dinheiro, mas tudo estava incluso. A falta de conhecimento. E assim como muitos, por não ter conhecimento, estão sofrendo com enfermidade, com ansiedade, com dívidas, com enfermidade, não consegue romper, não consegue prosperar, não consegue se alegrar, são inconstantes, são vazios, não há firmeza, não há um posicionamento. Jesus disse, como uma mulher que tinha 10 moedas, diga 10, ela perde uma, e ela se importou com aquela uma. Primeiro princípio, comece por você. Talvez o seu marido não se converteu ainda, porque você precisa se converter. Uau! Uau! Comece por você. Ei, pais, comece por vocês. Aprenda a amar os seus filhos, orar por eles, profetizar o que eles serão em Cristo. Ei, talvez você precise aprender a se administrar. Ei, talvez você precise ter disciplina em áreas específicas. Aquilo que você coloca diante dos seus olhos, aquilo que você fala, começa por você. Não culpe terceiro. Costure a carteira. Tome uma posição e uma postura. Se algo está acontecendo, há necessidade de um posicionamento. E nós aprendemos na escola que uma das chaves para o rompimento, digo uma chave para o rompimento, é a insatisfação com a situação. Chega, abre a porta da tua casa e diga: diabo, sai da minha casa. Costure a carteira, comece por você. Segundo princípio, olhe para mim, acende a candeia, traga a revelação da palavra. Sabe, a Bíblia existe mais de 8.500 promessas. Quais são as promessas que você tem para a sua saúde, para o seu casamento,
para os seus filhos, para você que é solteiro e que vai se casar, para o seu trabalho, para o seu ministério. Quais são as promessas? Acende a candeia, traga a revelação da palavra. Sabe, quando eu me converti, o inferno se levantou como opositor e colocou na minha mente que eu não tinha salvação. Eu separei todos os versículos que falavam sobre a salvação em Cristo, direito em Cristo, autoridade em Cristo. Eu nunca mais aceitei a sofisma na minha mente. A palavra, acende a candeia, traga a revelação da palavra. Quantas pessoas não têm prazer na palavra? Sabe, eu amo a minha sogra. Ela morava a 600 quilômetros de mim. Estou brincando. Toda vez que eu ia na sua casa, ela me dava uma oferta. Leal, tem sogra? Ela te dá oferta? A minha dava, cara. Ela é tremenda. Tem sogra, pastor? É da oferta? Ah, toca Jesus. Toca Jesus. Toda vez que eu ia na casa dela, ela colocava uma ofertinha no meu bolso. Isso aqui é para o pastor despesa, para o teu café de tadinha. Ela leu a Bíblia na sua vida inteira, 37 vezes toda a Bíblia. Automaticamente minha esposa lê Bíblia. Automaticamente meus filhos leem Bíblia. Meu filho mais novo, ele lê a Bíblia 2 vezes por ano. Seus filhos leem Bíblia? Pais, seus filhos lêem Bíblia? Eles comem da palavra? São apaixonados pela palavra? Ei, pais, seus filhos já viram você comentar na mesa? Olha o que Deus falou comigo hoje. Olha a palavra. Coma do pão da presença. Acende a candeia na tua casa. Traga a revelação da palavra. Por isso nesses 3 meses eu estou exortando que leia o livro de Efésios. Todos os dias, durante 3 meses, 100 vezes. Vai entrar no teu espírito a revelação da palavra. Terceiro princípio, faça uma faxina através da revelação da candeia. Diga comigo, fazer uma faxina. Quem gosta de fazer faxina? Então eu vou dar o endereço da minha casa. Eu moro numa casa de 470 metros quadrados. Tem 6 banheiros. Quer fazer faxina? Quem gosta de fazer faxina? Quem gosta de limpar banheiro? Quem não gosta de limpar banheiro? Experimenta deixar o banheiro sujo. A cozinha suja. Aonde tem sujeira tem demônio. Experimenta não fazer faxina na sua vida. Quando você acende a candeia, você traz a revelação da palavra. A fonte, diga a fonte, precisa de cura. Sabe, no Velho Testamento existe uma história tão linda, eu não tenho tempo. Em 2 Reis, capítulo 6, se você ler, fala da história de um profeta que estava voando e a confraria estava crescendo. E de repente um dos auxiliares disseram assim, olha, vamos cortar uma árvore para ampliar aqui, porque o lugar está pequeno. E quando eles foram cortar a árvore, o machado, ou o ferro do machado, caiu na água. Ele ficou desesperado porque era algo de valor. O profeta disse, aonde caiu? Aonde caiu? Aonde caiu? A fonte precisa de cura. E ele pega um pedaço de madeira e joga no rio, tipificando a obra da cruz, os princípios da cruz, da obra da redenção que a palavra nos revela, aplicada na fonte, para que você possa visualizar o ferro do machado flutuar. Visualizar o sobrenatural se tornando algo tão natural. Há necessidade de ter milagres na sua casa. Acende a candeia, varre a casa e procura com persistência. Diga essa palavra. Outra vez? Mais alto.
perseverança, persistência. No mesmo capítulo, ou um pouquinho antes, existe outra história maravilhosa de uma mulher chamada Sunanita. Na verdade, o nome dela, a Bíblia não fala, mas fala que ela era uma Sunanita. E todas as vezes que um profeta chegava na casa dela, ela honrava a palavra que estava na boca do profeta. E a Bíblia diz que ela fez um pequeno quarto, obra de pedreiro no fundo da sua casa, para honrar a palavra que estava na boca do profeta. Isso alegrou tanto o profeta, que o profeta disse a Geazi: chama a Sunanita. E quando ela comparece, o profeta disse: que se há de fazer por ti? Que se há de fazer por ti? Qual é a tua necessidade? Ela disse: eu não tenho nenhuma necessidade. Mas havia uma necessidade que somente o Espírito de Deus conhecia. Ela desejava ser mãe. E de repente a madre se abre, o seu ventre se abre. E no tempo determinado, em 9 meses, ela concebe e gera uma criança que gera alegria na casa. Diga essa palavra, alegria. O diabo não quer que você tenha alegria. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E ele se levantou para matar a criança, fruto do milagre, pelo qual não haveria mais alegria. De repente o pai viu que havia acontecendo, ou melhor, de repente o pai viu que algo estava acontecendo com o filho, porque o filho começou a gritar: ai, a minha cabeça. 2 Reis capítulo 4, ele manda para a mãe coloca entre os joelhos e fica orando pelo filho, mas ele morre. Sabe o que a mãe faz? Pega o filho e coloca na cama do homem de Deus, e vai até o homem de Deus, e disse assim para o marido: eu vou a ele hoje. O marido disse: mas hoje não é dia de culto, não é domingo, hoje é segunda-feira, não faz mal, hoje eu vou receber o meu milagre. Uau, uau, eu amo isto. Quando existe persistência, posicionamento em fé. Sabe o que aconteceu? O profeta viu ela vindo no Monte Carmelo, mandou Geazi ir, mas Geazi não tinha autoridade. Quantos crentes não têm autoridade para gerar milagres? Pega o bordão, mas não tem autoridade. Fala que são crentes, mas vive uma vida de mundano. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Deus está chamando sua igreja para o arrependimento. E o fruto do conhecimento gera um arrependimento profundo. Ela pega e diz para o profeta: de jeito nenhum, eu não pedi nada. O profeta vai na casa, entra no quarto, coloca boca com boca, olho por olho, e a criança ressuscita. Ela disse: mulher, eis aqui a tua persistência. Por isso nós temos que trabalhar na fé. Diga fé. Quando o profeta disse: vai tudo bem contigo, ela disse: sim, vai tudo bem, mas não havia o poder da convicção e da fé e daquilo que você fala. Sabe o que diz no livro de Provérbios? Que a morte e a vida, diga, a morte e a vida, diga, estão no poder da língua. Então tira a língua para fora, coloca assim, dá uma mordida, cuidado de morrer, morde devagar, está vendo aí? Esse pequeno órgão que está entre os seus dentes define em sua vida a bênção ou a maldição, a morte ou a vida. Você está colhendo o que você fala. Você está colhendo o que você fala. Ai, a minha diabetes, fica para você. É tua, faça bem proveito dela. Por isso, abra a tua Bíblia rapidamente. Abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Hebreus. Vá comigo. Livro de Hebreus. Rápido. A Ele a glória. Levante bem alto as suas mãos. Diga: Pai, eu quero a revelação da Tua palavra. Eu quero Te amar. Eu quero Te honrar. Eu quero Te engrandecer. Espírito Santo, leve o meu espírito a adorar
o coração do Pai. Levante suas mãos, cante para Ele. Cante para Ele. Abaixe suas mãos e diga: Pai, eu creio que Jesus é aquele que cura, é aquele que faz com que eu prospere. Eu creio que Jesus é a minha salvação, meu Messias. Eu recebo em fé perdão, salvação, libertação, cura, provisão. Espírito Santo, me ensine a desembrulhar esse pacote chamado salvação. Abra sua Bíblia em Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 24. Está escrito: Jesus é o mediador de uma nova aliança. Diga comigo: uma nova aliança. Outra vez. Outra vez. Ao sangue da aspersão. O sangue que fala. Diga comigo: o sangue que fala. Outra vez. Mais alto. Diga: o sangue fala. Uau. Diga comigo: o sangue de Jesus fala. Abra a tua Bíblia, por favor, rapidamente. Abra em Apocalipse, capítulo 12, versículo 24. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, por favor, bem rápido. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, está na tela, leio. Mais alto. Diga comigo: o sangue fala. Jesus é aquele que cura, que salva, que prospera, que liberta. Está consumado. O sangue fala. O sangue da nova aliança fala. Eles, pois, o venceram pelo poder do sangue e pelo poder da palavra do seu testemunho. Crer no sangue, um posicionamento em fé da maneira certa e uma confissão certa. Quantas pessoas não há um posicionamento certo? Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que nos dá poder para conquistar a riqueza. Jesus é aquele que nos perdoa. Jesus é aquele que nos restaura. Jesus é aquele que nos dá liberdade. Por isso há uma necessidade de crermos no sangue e testemunharmos com o nosso coração, falando com a nossa boca. Eu disse ontem em Romanos, capítulo 10, versículo 8, a palavra, diga: a palavra está perto de ti. Aonde? No teu coração. A palavra de fé que pregamos. Se creres com o teu coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê e com a boca se confessa. O sangue fala. Eles, pois, o venceram pelo poder do sangue
e pelo poder da palavra do seu testemunho. Agora vá comigo. Volta um pouquinho em Hebreus. Capítulo 12. Versículo 12 está escrito: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, como as pessoas que vieram aqui testemunhar, deixemos todo o embaraço do pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos, diga essa palavra, corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta. Versículo 2, olhando, diga essa palavra, olhando para Jesus. Outra vez, mais alto ainda, outra vez, mais alto, mais alto, mais alto. O autor e consumador da nossa fé. Diga comigo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. O diagnóstico do homem: não. Olhando para o sintoma: não. Olhando para a diversidade: não. Olhando para a conta bancária: não. Olhando para aquilo que o médico está dizendo: não. Olhando aquilo que o diabo está cocheando em nossa mente: não. Não podemos andar por vista, mas temos que andar por fé. Diga maravilha. Olhando para Jesus, aquele que nos dá o dom da fé, e aquele que aperfeiçoa a fé, aquele que nos alimenta com a palavra revelada. Romanos capítulo 10, versículo 17, pois a fé vem pelo ouvir, diga ouvir a palavra. Se você tem a palavra, você tem a fé. Se você não tem a palavra, você não tem fé. Quantos ficam chorando, murmurando, questionando? Deus não se move por tua necessidade, nem pelo teu choro. Deus se move por uma atitude, um posicionamento, uma convicção. O sangue fala. O sangue da nova aliança fala. Eles, pois, o venceram pelo sangue, pela palavra do seu testemunho. Sabe, no livro de Mateus, tem uma história que eu sou muito apaixonado. Abra, por favor, sua Bíblia. Abra. Em Mateus 14, 29. Mateus capítulo 14, versículo 29. Tem um texto fantástico, glorioso. Mateus 14, 29. Tem uma frase que eu sou apaixonado. Qual é a frase? Vem, diga. Está escrito, diga, vem. E disse o Senhor Jesus a Pedro: vem, diga. Outra vez. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Leiam comigo, 1, 2, 3. Outra vez. Vocês sabem ler? 1, 2, 3, leiam. Então olha para o seu irmão e diga: meu irmão, é possível andar sobre as águas. Chacoalhe o seu irmão, diga: meu irmão, é possível. Diga: é possível. Diga: é possível. Que o Cordeiro receba. Diga: é possível andar sobre qualquer adversidade, olhando, confiando em quem? Em quem, igreja? O autor e consumador da nossa fé. Vem, Pedro!
Eu amo essa palavra. Vem, sobe, você pode. Seja forte, seja corajoso, não temas, não te espantes. Mas eu repudio essa palavra, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Repudie tudo isso da tua boca. Mude a tua maneira de pensar, mude a tua maneira de falar. Deixe que a fé entre no teu coração. Faça uma faxina. Acende a candeia. Seja persistente e perseverante. Sabe por que Pedro andou sobre as águas? Sabe por que, igreja? Porque todo discípulo tinha esse conhecimento. Se o mestre pode, o discípulo pode. O Messias, honramos, servimos, te seguiremos. Sabe, falando de história, vá comigo, por favor. Vai em Lucas. Antes de Lucas, por favor, vai em Marcos. Para continuar essa história, depois eu vou em Lucas. Mas antes, vai em Marcos. Capítulo 11, versículo 20. E passando ele pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde a raiz. E Pedro lembrou-se e disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Versículo 22, respondeu Jesus: Pedro, você precisa ter a mesma fé que eu tenho. Tenha a fé que eu tenho. Diga, tenha a fé que Jesus tem. Chacoalhe o seu irmão e diga: você precisa ter a fé que Jesus tem. Jesus disse: Pedro, você precisa ter a fé que eu tenho. Qual é a fé que Deus tem? A fé criativa, que chama as coisas que não são como já existisse. Agora veja o versículo 22, leiam. Outra vez. Mais alto. Essa é a tradução na língua portuguesa, mas o original não é não é a fé em Deus. Mas Jesus disse: Pedro, você precisa ter a fé de Deus. Ei. Não é a fé em, é a fé de Deus. Não é a fé em, é a fé de Deus. Diga, ter a fé de Deus. Diga. Jesus disse para Pedro: Ei, Pedro, você precisa ter a fé que eu tenho. Pedro estava admirado. Sabe, Jesus estava no templo. E quando ele entra no templo, ele viu aquilo que os religiosos estavam fazendo. Ele disse assim: Ei. Pegou um chicote e expulsou todo mundo. Ele disse: a casa de meu pai será chamada casa de oração. Não casa de negócio, casa de milagre, de oração, de intercessão, de poder, de graça. Ele vai para Betânia, na casa de Marta, Maria e Marta. Ele tinha prazer de estar lá. Como ele vai ter prazer de estar na sua casa? Ele vai ter prazer de estar na sua casa. Uau! Tremendo isso, tremendo isso, tremendo isso. Sabe, queridos, eu estava tão cheio do Espírito Santo lendo a palavra, na pensão que me colocaram. Eu estava estudando o livro de João, quando Jesus opera o milagre da transformação da água em vinho. Maria disse assim para os serventes: faça tudo o que ele lhe disser. Por que ela disse isto? Porque ela já estava acostumada com milagres na sua casa. Quando Jesus está numa casa, meu querido, não falta nada. Não tem espaço para miséria, nem para enfermidade, nem para qualquer ação do inferno. Por isso ela diz com ousadia: faça tudo
o que ele disser, porque ela sabia que ele falaria algo que não teria lógica. Enche essas talhas de água, e as talhas cheias de águas se transformaram em vinho. Diga maravilha. Não ouvi. João disse: vimos a sua glória. Ei, 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 ei. Ele vai em Betânia, tem um pé de figo, tem folhas. Se tem folhas, tem que ter fruto. Mas não tinha fruto, só tinha folhas. Ele amaldiçoou. Ele não amaldiçoou Israel, ele amaldiçoou o sistema religioso que tem aparência, mas não tem fruto. Quantos crentes têm aparência, mas não tem fruto? Sua vida é uma desgraça. Família, casamento, finanças, saúde. Chega de uma vidinha religiosa, uma fé religiosa que não funciona. Deus quer que você tenha uma fé funcional, uma fé inteligente, uma fé que funciona, uma fé que traz resultado, uma fé que honra a grandeza do reino na sua vida. Ele amaldiçoou a figueira. No outro dia, Pedro disse: Senhor, a figueira está seca. Jesus disse: Pedro, você precisa ter a fé que eu tenho. Você precisa ter a fé de Deus. Diga: a fé de Deus. Não ouvi. Outra vez. E aqui está a chave. Versículo 23. Porque em verdade te digo, qualquer que disser, diga disser, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, a esse monte, erga-te e lance no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, diga crer, que se fará aquilo que se diz, tudo que disser, lhe será feito. Ei, olhe para mim. No versículo 23, Jesus falou uma vez sobre crer e 3 vezes sobre falar. Então o falar é mais importante do que crer. Tem pessoas que creem e não falam, fica com a boca fechada. Fale, dê voz à palavra, acende a candeia, faça uma faxina, tira toda a incredulidade, profetiza a palavra, libere a palavra, creia na palavra, ame a palavra, pratique a palavra, visualize a palavra. Agora veja isto, volte comigo no livro de Hebreus, rapidamente. Hebreus, porque o Liel vai ter que pagar a janta. Lielca vai pagar a janta. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Coloque na tela. Maravilha. Olha que texto fantástico. Diga comigo: tendo, pois irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote na casa de Deus, cheguemos com o verdadeiro coração, cheguemos com o verdadeiro coração, em inteira certeza, diga essa palavra, certeza, de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Versículo 23, retenhamos, diga essa palavra, retenhamos, outra vez, mais alto, firmes, a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Pisa no chão, diga: eu creio. Levante suas mãos, diga: Pai, que o Cordeiro receba a recompensa das obras de suas mãos, o meu coração curado, sarado, transformado. Levante suas mãos, cante para Ele.
Ei. Volta, leia novamente. Diga: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. Uau. Coloca a linguagem, por favor, aqui em Gênesis, versículo 23. Sem duvidar, diga: mantenhamos inabalável. Diga. Pisa no chão, diga: dinheiro vem pra conta, saúde vem pro corpo, salvação vem pra minha casa. Os seus filhos serão aquilo que você crê e aquilo que você fala. Carpinteiro. Uau! Digo: os meus filhos serão homens de Deus, cheios do Espírito Santo. O meu corpo é perfeito, os meus órgãos são perfeitos. Chacoalhe o seu irmão, diga: meu irmão, você não vai morrer de câncer, você vai viver. Diga: eu vou viver. Diga! Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Você que toma insulina, coloca a mão no teu pâncreas. Pâncreas, você é perfeito. Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Quantas pessoas se acostumam? Ah, minha ursa. A minha ursa não posso ter que dar leitinho para ela toda noite. Dê hambúrguer para ela. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Ei. Colocaram um prato de camarão na minha frente e o pastor disse assim: tu come isso? Tem colesterol, tem para você, para mim não. Do seu amor. Tira os seus olhos da minha bênção, meu irmão. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Eu estava construindo em minha cidade um templo para 2.800 pessoas. 4.800 metros quadrados. Contratei 2 pedreiros da Assembleia de Deus para levantar as paredes, porque são crentes. Eu cheguei, um deles estava sentando tijolo, ele olhou para mim e disse assim: você acha que vai encher aqui? Eu disse: desce e suma daqui. Te dou 2 minutos para sumir desse terreno. Fui lá e contratei os católicos. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Qual é a tua visão? Qual é a tua confissão? Qual é o teu posicionamento? Quando você olha para tua esposa, como você fala? Quando você olha para o teu marido, o que você fala? Quando você olha para os seus filhos, o que você fala? Aquilo que você fala é aquilo que você vai comer. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Sem duvidar, diga. Mais alto. Mantenhamos inabalável. Diga: inabalável. Diga, igreja, a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Quando Deus desce na terra, qual é o som? Levante suas mãos, cante para Ele, cante para Ele, cante para Ele. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. Ei. Hebreus 4:14, coloque na tela.
Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que o seu nome é Jesus Cristo, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Deus é fiel. Esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro. Diga, eu creio. Coloca na tela 2 Coríntios 4:13 e com isso eu encerro. Diga, eu creio. Diga, eu creio. Pisa no chão, diga, eu creio. Diga, eu creio. Eu creio. Assim está escrito, portanto. E temos, portanto, diga, temos, portanto, o mesmo espírito de fé. O mesmo espírito que habitava em Jesus. Pedro! Vem! Pedro! Você precisa ter a mesma fé que eu tenho. Ei! Temos o poder criativo de Deus dentro de nós. Por isso o diabo não precisa de um corpo, ele precisa de uma língua. O carpinteiro arrumando a casa. O diabo não precisa de um corpo, ele precisa da sua língua. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Sabe o que diz o livro de Eclesiastes? Não peque contra os anjos. Não abra tua boca para falar de uma maneira incrédula. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, crie, por isso é que falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Pisa no chão, diga 3 dias, 3 meses, 3 anos. Diga 3 dias, 3 meses, 3 anos. Se coloque em pé, levante as suas mãos, ore em línguas. Quero ouvir a igreja orando em línguas.